Olá, eu sou o autor Marcos Mota e no vídeo de hoje eu quero te ensinar a técnica que eu uso para escrever uma história capaz de prender a atenção do leitor. Ela é chamada de estrutura de 3 atos. A estrutura de 3 atos, ela faz menção àquela estrutura básica que nós aprendemos na escola com a nossa professora no ensino fundamental de como produzir um texto. Ela é formada do ato 1, do ato 2 e do ato 3, ou seja, início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Pode não parecer novidade, mas é interessante o que eu tenho para te dizer sobre cada parte, cada seção dessa estrutura. Vamos primeiro ao ato 1. Quero exemplificar esse primeiro ato com 2 livros. O primeiro deles é O Mágico de Oz. Quando nós lemos O Mágico de Oz, nós vemos no primeiro momento o autor apresentando Dorothy, a protagonista. No capítulo 1 ela é apresentada e ainda no capítulo 1 ocorre uma das coisas mais importantes que eu vejo. É um incidente excitante. No ato 1 você deve colocar um incidente excitante. Qual é o incidente excitante que ocorre no Mágico de Oz? O tornado atinge a casa de Dorothy e a casa é levada às alturas. E de repente a garota se vê ali perdida dentro daquela casa que está nos céus. Logo no capítulo 2 do Mágico de Oz, a questão dramática nos é apresentada. Dorothy é levada para um mundo mágico chamado Oz e ali ela percebe que ela precisa encontrar o caminho de volta para casa. Um outro livro é o meu livro Filho do Coveiro. No Filho do Coveiro, um romance romântico de época, eu apresento Edgar Pomer, o protagonista. E logo no primeiro capítulo, eu coloco um incidente excitante. Que incidente excitante seria esse? O momento em que ele encontra a Elisa pela primeira vez, ele vê a garota no funeral do pai dela e ele se apaixona por ela e ele ainda muito jovem, ele decide que um dia ele irá se casar com ela. Só que o Edgar, ele é pobre, ele é filho de um coveiro, no início do século XX, no interior de Minas, e ele decide que ele vai se casar com Elisa, mas Elisa não sabe ainda disso e Elisa pertence à aristocracia da cidade. A questão dramática é apresentada. Eu vou falar sobre preconceito, sobre a luta de um garoto pobre para conquistar o seu amor. E então, em ambas as histórias, O Mágico de Oz e O Filho do Coveiro, logo nos primeiros capítulos, nos são apresentados os protagonistas e a questão dramática. Lembrando que em ambas as histórias nós temos um incidente excitante, que é aquele incidente capaz de prender a atenção do leitor e fazer com que ele queira continuar lendo a história. Se nós estipularmos que a história terá 10 capítulos, eu estou estipulando isso aqui para esse vídeo, você deve atentar para o seguinte: o ato 1 não deve passar do capítulo 2. Você deve gastar no máximo os 2 primeiros capítulos para concluir o ato 1 da história. No final do ato 1, nós temos o clímax desse ato. Vamos falar um pouco sobre o ato 2. O ato 2 é o desenvolvimento da nossa história. É o momento onde nós vamos colocar vários obstáculos pelos quais o nosso protagonista passará. Nesse momento, você deve seguir uma regra muito interessante que eu costumo seguir, que são os obstáculos, eles levam a um ponto de desastre e o desastre leva a um ponto de crise para o protagonista. No ato 2 é interessante que se tenha um ponto de virada. Você deve colocar na sua história um ponto de virada. Vamos ver quais são os pontos de virada no Mágico de Oz e no Filho do Coveiro. Dorothy quer voltar para casa, o espantalho quer um cérebro, o leão quer coragem e o homem de lata quer um coração. E quando eles chegam ali, o que o mágico faz? Nós estamos imaginando que eles vão receber aquilo que eles foram buscar. E o mágico fala para eles assim: para eu entregar para vocês o que vocês querem, vocês primeiro precisam matar a bruxa do oeste. Neste momento ocorre uma virada na história. No Filho do Coveiro, o ponto de virada ocorre quando Edgar Pomer chega na cidade de São Paulo. Ali na cidade de São Paulo ele conhece a sistemática de trabalho das funerárias. E ele pensa em implantar aquela sistemática na sua cidadezinha e assim ter a sua vida transformada. Outro ponto interessante no ato 2 é o clímax do ato 2. Como ocorre o clímax do ato 2 no Mágico de Oz? Os protagonistas eles chegam até a bruxa do oeste e eles conseguem matar a bruxa do oeste como foi pedido pelo mágico. E eles retornam até a cidade de Esmeralda e quando chegam à cidade de Esmeralda, eles descobrem que o Mágico de Oz é uma fraude.
Nesse momento nós temos o clímax da história. Eles mataram a Bruxa do Oeste, eles conseguiram vencer aquele obstáculo maior que eles precisavam vencer na história que foi colocado para eles, mas ao vencer eles descobrem que tudo não passou de uma farsa. O mágico queria que eles destruíssem a bruxa, mas o mágico não tinha aquilo que eles precisavam. No Filho do Coveiro, o clímax do ato 2 ele ocorre quando Edgar Pomer é acusado de um crime. E naquele momento o garoto ele precisa se defender, ele precisa provar a sua inocência. Vamos falar um pouco agora do ato 3. O ato 3 é onde ocorre o desfecho da história. Você tem que finalizar a sua história, você não pode deixar nenhuma ponta solta. Uma das coisas mais interessantes no último ato de uma história é que você tem que surpreender o seu leitor. Se no primeiro ato você teve que prender a atenção dele, no ato final, no terceiro ato, você deve deixá-lo deslumbrado, você deve provocar a emoção máxima no seu leitor. Uma outra coisa interessante no último ato de uma história é que você deve recapitular a questão dramática que foi apresentada no início e que foi trabalhada durante todo o decorrer da história. É nesse momento que você vai mostrar para o seu leitor se o casal termina junto ou se eles terminam separados, se o garoto que queria mudar a sua vida, ele vai conseguir realmente mudar a sua realidade ou se ele vai continuar na miséria, como no início da história, se o pai vai encontrar o filho, se a mãe vai encontrar a filha, se aquela garota vai conseguir passar naquela prova que foi colocado para ela no início da história. Este é o momento que você deve fechar a questão dramática, você deve finalizar a sua história. O desfecho em Mágico de Oz ocorre quando Dorothy descobre que a solução para os seus problemas estava o tempo todo com ela. Ela não dependia de mais ninguém, não dependia do mágico, não dependia do espantalho, do leão, do homem de lata. Ela descobre isso no final e a questão dramática então é recapitulada e a solução é entregue para a garota. Em O Filho do Coveiro, o desfecho ocorrerá no momento em que eu entrego para o leitor o final da história de Edgar Pomer, se ele fica ou não com Elisa. Outro fato interessante do ato 3 é que ele não deve ocupar mais do que 2 capítulos desse livro que nós estipulamos de 10 capítulos. E o interessante é que o desfecho, o ato 3, ele é a cereja do bolo, ele é a cobertura do sorvete. Eu espero ter deixado claro como funciona a estrutura de 3 atos, cada parte dela. Você pode usá-la sem medo, ela é uma estrutura certa. Toda história que se baseia nessa estrutura, ela funciona se ela for bem colocada. Cada incidente excitante, cada ponto de virada e cada clímax. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Podem compartilhar, deixem o like e toquem o sininho para que vocês possam receber as próximas postagens do canal.